Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz que Jesus acalma a tempestade. No final da tarde de um dia movimentado, Jesus estava à margem ocidental do lago da Galileia. Um lago como este. Jesus havia ensinado o dia todo, havia curado muitos enfermos. E Jesus agora ansiava por descansar. Foi assim que ele reuniu seus discípulos e disse que rumassem para o outro lado, a cidade dos Gadarenos. Jesus entra na embarcação, que provavelmente seja de Pedro. Jesus agora vai para um lugar conhecido como popa, que ficava por detrás da embarcação. Jesus agora resolve descansar. Mas enquanto isso, a Bíblia diz, houve um grande temporal de vento. Ou seja, enquanto Jesus descansava, houve a grande tempestade. Observa aqui, grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles estavam familiarizados com as configurações do lago. Eles conheciam todos os perigos que o lago poderia oferecer. Eles conheciam sobre as dimensões do lago. Só que naquele dia, aquela tempestade estava longe do seu alcance, estava longe da administração dos discípulos, estava longe daquilo que eles poderiam fazer. Porque tem momento que a tempestade em nossa vida é inadministrável. Tem momento que podemos ser peritos em alguma coisa, peritos em resolver problemas, perito em solucionar circunstâncias em nossa vida, peritos em lidar com situações na nossa vida. Só que tem momentos que não podemos resolver. Tem situações na vida que está longe do nosso alcance. Mas aprenda isso. Chame Jesus. Chame Jesus porque Ele está ali para te ouvir. Clame por Ele, porque Ele está perto de nós. Porque a Bíblia diz que clama a mim, responderei-te-ei e anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, quando algo está longe do seu alcance, longe da sua administração, chame por Ele, chame por Jesus. Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para entrar com providência. Ele está ali para ouvir o seu clamor. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar. É um pequeno lago como este. De um lado para o outro, mede aproximadamente 13 quilômetros. E do leste para o oeste, aproximadamente 21 quilômetros. Este lago de Genezaré está rodeado de montanhas tão altas. Se você observar o lado oriental, está as montanhas de Golã, enquanto que o lado ocidental está as montanhas da Galileia. Ao extremo norte, nós encontramos o maior monte de Israel, o Monte Hermon. E comumente, quando o clima frio das montanhas se precipitam no mar, podem causar ondas tempestuosas de quase 2 metros de altura, causando perigo até os pescadores mais experientes. Mas a boa notícia é que Jesus está no barco. Jesus está no controle da situação. Não importa a dimensão do mar, não importa a profundidade do mar, não importa o perigo que o lago pode causar, mas Jesus está no controle. Jesus, Ele está no barco. Porque tem momento na nossa vida que as tempestades têm uma dimensão profunda. Tem momento na nossa vida que as tempestades aparecem de maneira repentina. Mas não importa a tempestade, não importa o tamanho do problema, Jesus está no controle. Jesus está no comando. A palavra de ordem para a sua vida é: Jesus está no controle. Jesus está no barco. Enquanto Ele estiver no barco, o barco não vai afundar. Se Jesus está no controle da sua vida, tenha certeza, esse mar não vai te matar. Este problema não vai te sufocar. Jesus está no comando. Jesus está no controle.
Jesus está na situação para acalmar a tempestade. Observa aqui comigo. Observa que Jesus estava dormindo enquanto houve uma grande tempestade. Jesus não estava isento do barco, ele estava no barco. Enquanto os discípulos estavam fumegando, Jesus estava no barco. O que eu aprendo aqui, ou que Jesus quer nos ensinar aqui nesse texto, é que a presença dele, a presença de Jesus, não caracteriza a ausência do problema. A presença de Jesus garante que o barco não vai afundar, que o problema não vai te matar, que a doença não vai te matar. Ela não caracteriza a ausência do mal. Ou seja, tem momento que nós vamos passar problemas, Jesus estando presente. Tem momento que nós vamos passar necessidade, Jesus estando presente. Esse texto desafia toda a pregação da teologia da prosperidade, que ensina que quando Deus está presente, o crente não passa problema. Quando Jesus está na casa, significa a ausência do mal, mas isso não é verdade. Tem momento que ele vai estar presente, mas nós vamos enfrentar tempestade, vamos enfrentar problema, vamos enfrentar situações difíceis, mas há uma certeza: o barco não vai afundar, porque ele está no controle da situação, ele está no comando da situação, ele está no controle do problema. Dois momentos na Bíblia que Jesus acalma a tempestade. O primeiro momento é quando ele estava dormindo sobre o barco. E o segundo momento é quando ele estava andando sobre o mar. Observe comigo. No primeiro momento, ele se levantou e ele acalmou a tempestade. Mas no segundo momento, quando ele estava andando sobre as águas, ele não acalmou a tempestade. Ele andava sobre o mar e os discípulos achavam que ele era fantasma. Jesus respondeu: sou eu estou aqui, eu estou presente. Jesus acalmou os discípulos ao invés de acalmar a tempestade. Por quê? Porque no segundo momento, Jesus queria nos ensinar que o perigo já não era a tempestade. O perigo agora era o próprio discípulo. O perigo agora era a pouca fé dos discípulos. Tem momento na vida que Jesus vai acalmar a nossa tempestade, que Jesus vai acalmar as circunstâncias da vida. Mas tem momento que Ele precisa nos acalmar para acalmar a tempestade, porque Ele entende que o problema já não é a tempestade. O problema é a nossa pouca fé. O problema agora somos nós que duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Então tem momento na vida que Ele precisa nos acalmar, porque nós precisamos ver o agir de Deus em nossa vida. Como aconteceu com Moisés. Moisés estava preocupado porque estava perante o Mar Vermelho. Moisés estava desesperado e ele resolveu clamar. E quando Moisés clama, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Moisés e disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha, Moisés. Você precisa ficar calmo, Moisés, porque eu estou no comando. Você precisa ver o meu agir. Mas para que você possa contemplar o meu agir, você precisa ficar calmo. Você precisa ver o agir de Deus na sua vida. Então você precisa ficar calmo para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então nessa hora, você que está apavorada, você que está preocupada com a circunstância da vida, você que está preocupada com as dimensões do mar, as profundezas do mar, as profundezas do problema, as dimensões dos problemas, os perigos das águas, fique tranquilo, se acalme, porque você vai ver o operar de Deus na sua vida. Você precisa ficar calmo, você precisa ficar tranquilo para ver o operar de Deus na sua vida. E observa uma coisa: quando Moisés estendeu a vara, Moisés não viu o mar se abrir, porque a Bíblia vai dizendo: houve um vento oriental
que vinha soprando do outro lado, e o mar se abria, não do lado onde Moisés estendeu a vara, mas o mar se abriu do outro lado. Ou seja, Moisés não viu o mar se abrir, o mar vinha se abrindo do outro lado. Tem momento na vida que não vamos ver o mar se abrir. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus, mas não vamos ver o mar se abrir. Sabe por quê? Porque Deus já está abrindo o mar do outro lado. O vento já está soprando do outro lado e o mar está se abrindo. O milagre já está acontecendo. Às vezes você está a orar pelo seu filho, está a orar por uma causa impossível, e você não está vendo o agir de Deus. Você não está vendo o operar de Deus. Mas fique tranquilo, porque do outro lado o mar já está se abrindo. Do outro lado o filho já vai se converter. Do outro lado Deus já está tocando no coração do seu filho. Do outro lado, a enfermidade já está sendo curada. Do outro lado, a doença já está saindo. Do outro lado, a tua família já vai se converter. Do outro lado, você verá o agir de Deus na sua vida.